Na França, está na internet, 24% das estações de carregamento estão quebradas. 24%. Então, você tem que ter 2 ou 3. Você vai gastar lá 300 mil reais, vai te custar de juros 2% ao mês, a conta não fecha. Então, nós não vamos ter estrutura de carregamento no Brasil. Um carro elétrico, eu vendo carro elétrico também. Você pega o nosso carro elétrico ou o Mini Dolphin e compara com o HB20. Mas o HB20, eu posso viajar com ele. Eu posso pegar meu carro em Curitiba e ir para Florianópolis. Eu posso pegar meu carro em Belo Horizonte e ir para a praia. Eu posso pegar meu carro em Salvador e ir para Recife ou para Porto Seguro. Eu posso ir de São Paulo e ir para Bauru. Com carro elétrico, eu não vou. Só nesse ponto, entendi claramente seu racional. O que talvez mudaria ele seria se a gente mudasse a nossa infra para carro elétrico. Se a gente tivesse a possibilidade de poder viajar. E aí essa mudança talvez seria ter talvez mais postos de abastecimento ou simplesmente até uma evolução das baterias. Você que acompanha bem esse setor, tanto de um lado quanto do outro, você enxerga essa possibilidade? E havendo isso, você acredita que mudaria esse paradigma dos 4% para esse setor? Hoje é 3%. Eu duvido que suba muito mais que isso. Pode ir para 3,5%. 3, desculpa. 4%. Mas não vai subir. O que acontece com o carregador para carro elétrico? Carregador para carro elétrico é o seguinte. Primeiro, vamos olhar o que acontece nos outros países. A China é uma autocracia. Então, quer dizer o seguinte. O governo decide colocar carregador e ele coloca carregador na China inteira. A China hoje tem 3,5 milhões de carregadores. Estados Unidos tem 200 mil. 200 mil. São países do mesmo tamanho, mais ou menos. A França tem 160 mil, num país bem menor. Então, vamos olhar na Europa. Share de carro elétrico na Europa, esse ano, 15%. Na Europa inteira como um todo, 15%. A França está com 17%, a Inglaterra está com 20%, a Alemanha está com 18%, Espanha está com 7%, Itália está com 6%. Mas na média, Polônia está com 3%, país mais pobre, carro elétrico vende menos, porque é mais caro e não dá para viajar. Então, vamos dizer que você tem 15% de share de carro elétrico na Europa. Quando você olha o balanço das empresas que colocaram carregadores na Europa, você chora. Então, vou dar alguns exemplos. Tem uma que fez um IPO, 320 milhões de euros. Ela vale hoje 10 milhões de euros em bolsa. O IPO foi 320. Ela vale 10. Ou seja, não vale mais nada. Todo mundo perdeu tudo que tinha investido lá, achando que era um bom negócio. Uma das maiores... Porque você tem empresas de carregamento que pertencem a Total, ou a Elf, ou a Shell, e aí você não consegue ver os números porque eles nem mostram. Mas vamos olhar a empresa que colocou carregadores na Europa. Tem uma empresa na Holanda que tem 380 postos de carregamento na Europa, nas estradas. 380 postos de carregamento. Essa empresa, o ano passado, faturou 70 milhões de euros. Então, 70 milhões de euros. Dá uma média de 20 mil euros por ponto por mês. 20 mil euros é 130 mil reais, hein? Por ponto por mês. Eles compram a energia elétrica em reais ao redor de R$1 e vendem ao redor de 2,50. Em euro, eles compram energia elétrica ao redor de 14 centavos de euro e vendem a 40, 50 centavos de euro e às vezes eles compram energia a 17 centavos de euro, dependendo do horário. Então, quando eles faturam 20 mil, eles têm, de média, eles têm mais ou menos 8 mil de custo. Aí depois eles vão pagar aluguel, depreciação depois chegou lá, aluguel, consertos, porque de vez em quando dá problema, a pessoa que fica lá cuidando dos carregadores, atendendo quando você tem algum problema, etc. Moral da história, essa empresa que faturou 70 milhões de euros, ela teve um EBITDA de 30. Desculpe, ela teve um EBITDA de 10. EBITDA de 10. Quando você bota juros e depreciação, ela perdeu 35 milhões de euros. Ela perdeu 50% do faturamento dela, essa empresa. Vou repetir. Ela faturou 70 milhões,
uma média de 20 mil euros por ponto, que não é nada, gente. 20 mil euros não é nada. Uma pessoa na Europa, para tomar conta de um posto de carregamento, você paga a pessoa 4 mil euros, ela te custa 7, você faturou 20. E 8 é teu custo de energia elétrica. Não sobra nada. Então, sem considerar depreciação de despesa financeira, essa empresa ela fez um EBITDA de 5, 6, 7 positivo. E quando você bota a despesa financeira a 4% ao ano, eles perderam 30 milhões de euros. Faturaram 70. Isso na Europa. Então, você colocar um posto de gasolina, colocar um sistema de carregamento no posto dele, ele vai gastar... Tem que colocar uns 3, né? Porque quem tem um não tem nenhum. E se você tem um e tem fila, todo mundo reclama. E pifa, porque às vezes essas coisas pifam. Na França, está na internet, 24% das estações de carregamento estão quebradas. 24%. Então, você tem que ter 2 ou 3. Você vai gastar lá 300 mil reais, vai te custar de juros 2% ao mês. A conta não fecha. Então, nós não vamos ter estrutura de carregamento no Brasil. E o Brasil tem outra coisa. Nós somos exportadores de petróleo. A gente, no Brasil, a gente tem uma produção de 4 milhões de barris, 4.200 milhões de barris por dia de petróleo, álcool e bio. Então, assim, os Estados Unidos, eles fabricam 20, consomem 20. 21. Eles são completamente autossuficientes. Eles importam e exportam por uma questão de blend, inclusive importam no Brasil. Depois você tem a Arábia Saudita e a Rússia, 12 e 11 milhões de barris por dia. Os Estados Unidos, dos 20 e 21 que eles fazem, 4 é bio. Ou seja, biodiesel, álcool, eles fazem 2 milhões de litros de álcool por dia, 2 milhões de barris por dia de álcool, os Estados Unidos. A gente faz 600 mil, hein? Então você tem Estados Unidos, Rússia, China, Rússia, Arábia Saudita, depois você cai para 5,5 Canadá. Depois você cai para 5 China, 4.400 Iraque, 4.200 Brasil. A gente consome 3, exporta 1 e pouco. Até 2026, 2027, 2028, nós vamos passar a produzir 5 milhões e meio de barris. Nosso Brasil. Nós vamos passar a ser o 4º maior produtor de petróleo do mundo. Depois dos Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia. Nós vamos estar na frente do Canadá. Então, um país que produz 5 milhões e meio de barris. O pró-álcool vai quase para 1 milhão de barris por dia. Por que nós vamos gastar numa estrutura de carregadores nas estradas? Nós não vamos ter. Nós não vamos ter nunca. Porque nos Estados Unidos eles não conseguem pôr. Imagina no Brasil. Uhum. E tem outra coisa que acontece, é que o Brasil não tem trem. Então, no Brasil, ou você viaja de avião, ou você viaja de carro. A China, todo mundo na China viaja de trem de grande velocidade. Ninguém viaja de carro lá. Você pega as autoestradas na China, não tem trânsito nas autoestradas. Não é que nem um americano que roda muito. O chinês roda pouco. Porque ele pega o trem. Em 4 horas, você faz 1.000 quilômetros de trem. Então, o Brasil, você tem que andar de carro. Então, a gente viaja de carro. Então, é assim... Você pega, por exemplo, esses carros mais baratos elétricos, que nem o nosso... na estrada, você tem 200 km de autonomia. Então não dá para ver. É um carro urbano. O carro elétrico é um carro urbano. Então o carro elétrico não vai crescer muito. O híbrido plug-in, que os chineses fazem muito bem, com muita tecnologia, é um carro de 160 a 300 mil reais. Lá o ar é meio rarefeito. Ou seja, vai ser muito difícil a gente ter uma invasão de market share de marcas chinesas. Muito difícil. A não ser que todos comecem a fazer uma jabuticaba. E a jabuticaba é o HB20, no caso, né? Um carro que é flex, 1.0, compacto. 1.0 turbo, você entendeu? É um carro adaptado ao Brasil, Sim. que não vende nos outros países do mundo.